Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! É nisso que nós confiamos. Com a voz dele, ele mandou o mar se acalmar, o mar teve que se acalmar. Glória a Deus. Não tem tempestade que ele não possa se acalmar hoje. Amém? Não tem dificuldade que ele não possa romper nessa manhã. Glória a Deus, irmãos. Sejam bem-vindos, pode sentar. Sei que você já cumprimentou os seus irmãos, né? Você já deu a graça e a paz para ele aí? Eu não perde esse costume não, tá? De dar graça e a paz para os seus irmãos. E falar isso de coração mesmo, com convicção daquilo que você acredita. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Chegamos à sexta-feira, pessoal. Sexta-feira que é o dia que nós oramos aqui para quebrar maldição. Você recebeu o pedido na entrada? Muita gente já tinha pego na última semana. E você continua nesse propósito conosco. Tem coisas que você vai apresentar a Deus. E aquilo, ele precisa estar muito claro dentro do seu coração que você tem aquilo como meta. Por quê, pastor? Porque tem gente que às vezes, ela não entendeu ainda qual o objetivo dela. Ela faz um pedido, ela especifica o que ela quer para o momento, mas depois ela até esquece. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas eu falo de mim mesmo, né? Para não falar de ninguém. Eu já coloquei um pedido, um determinado dia, coloquei lá e apresentei a Deus ali. Só que depois eu esqueci. No outro período eu não tinha nem conquistado aquilo, eu já estava determinando outras coisas e nem aquilo que eu tinha colocado diante do altar eu tinha resolvido ainda. Nós temos que ter uma coisa dentro do nosso coração, ser perseverantes. Perseverantes. Não tem uma pessoa na Bíblia que alcançou alguma coisa sem ser perseverante. Amém, irmãos? A gente tem vários personagens da Bíblia, foram pessoas que, durante a sua trajetória de vida, elas foram perseverantes. Elas receberam de Deus uma direção e elas perseveraram naquilo que Deus falou com elas. Nós temos estudado aqui o caso de Isabel e Zacarias. E esse casal foi um casal perseverante. Por quê? Porque eles receberam de Deus uma palavra, eles tinham um propósito dentro do coração deles. E o tempo foi passando, eles foram envelhecendo, mas o Zacarias ainda cria, orava, né? Tanto é que quando ele estava ali apresentando a Deus a sua vida, oferecendo o sacerdócio para abençoar a vida das pessoas, foi que Deus visitou para responder a sua oração. Mas se ele não tivesse perseverado em fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, provavelmente ele tinha ficado sem aquela visitação. Eu quero abrir a Bíblia com você. Primeiro é no livro de Lucas, vamos lá? Capítulo de número 1. Eu vou ler com você só o versículo 13. A história você já conhece. O capítulo é o primeiro, o versículo é o 13. Nós vamos falar hoje sobre respeitar as direções que Deus dá. Perseverar nela. Porque infelizmente nem todo mundo está apto a isso. Em respeitar aquilo que Deus fala. Tem gente até que fica triste, né? Com alguns recados que recebe. Mas eu acredito que, como somos pessoas espirituais, pessoas nascidas de novo, nós precisamos atender aquilo que Deus fala conosco. Não rejeitar, mas respeitar as direções que Ele vai dar. O que Ele tem é só o melhor para nos oferecer. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Para quê? Para nos dar o fim que desejais. Ou seja, toda direção, tudo que Deus projetou para nós é ótimo. Agora, cabe a mim, como servo, respeitar essa direção e perseverar nela. Glória a Deus. Nós vamos nessa direção hoje, o Espírito Santo vai nos abençoar. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra. Mas o anjo do Senhor lhes disse. O que o anjo disse? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Como eu falei, ele já estava numa idade avançada, a gente já vem estudando sobre isso, a esposa também. Só que quando ele estava oferecendo sacerdócio ali diante de Deus, fazendo sacrifício pelo povo, nos versículos anteriores fala que o povo estava do lado de fora orando, e ele estava no altar, fazendo sacrifício, apresentando a Deus ali o propósito do povo. Deus visita ele para trazer uma resposta. Porque tudo indica que ele vinha orando por esse projeto de ter filho já há um tempo. E agora, enquanto ele está ali perseverando em fazer a vontade de Deus, respeitando a direção que Deus deu para ele, de estar oferecendo sacrifício no altar, Deus vem e dá uma nova direção para ele. Primeiro Deus chama ele, confirma ele e fala, olha, chegou o tempo da sua turma oferecer sacrifício.
ele não nega isso, oferecer sacrifício. Ele poderia permitir dar outra oportunidade para quem era mais jovem. Nós temos aí sacerdotes mais jovens, vamos deixar eles fazerem o sacrifício. Eu não vou me ausentar uma semana da minha senhora e ficar aqui. Vou ficar aqui na minha casa, vou ficar aqui com ela e vou deixar os sacerdotes mais jovens terem oportunidade. Muito pelo contrário, quando ele recebe a oportunidade, a direção, que era o tempo dele oferecer, ele vai lá. Chegando lá, Deus dá uma nova direção. Olha, a tua oração foi ouvida, tua mulher vai gerar um filho e o nome dele vai ser João. É aqui que eu quero entrar na mensagem de hoje. Ele recebe uma direção que ele vai ter um filho e que o nome do filho vai ser João. E é interessante a gente observar alguns detalhes do que Deus fala conosco. Porque tem pessoas que ela pensa que a direção de Deus é só para coisas extraordinárias. Entra na rua tal e vai acontecer tal coisa contigo. Ela pensa que Deus vai falar dessa forma. Mas nem sempre Deus fala dessa forma. Às vezes Deus dá uma direção simples. Deus fala, ó, faça dessa forma. Só isso. Então Deus dá um relapso para você daquilo que Ele quer. Foi o que Ele falou com ele. Você vai ter um filho, o nome dele vai ser João. Na continuação, versículo 14, vamos lá? Versículo 14 diz, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha o 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ele recebe algumas direções aqui, nesses 3 versículos, quando o anjo aparece. A primeira, você vai ter um filho, o nome dele é João. Depois ele começa a falar, ele vai trazer alegria para muitos, vai levantar muitos. E outro detalhe, será grande diante do Senhor, mas tem um detalhe, não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Quando Deus dá direções para a gente, nós não podemos esquecer daquilo que Deus falou. Você sabe qual é o problema que muita gente tem? É que Deus dá uma direção para ela esquece. Eu fico analisando o missionário, ele sempre comenta, só a medida de comentário mesmo. Ele fala, quando Deus falou comigo, eu entendi que eu seria, como pregador, alguém que curaria mais gente do que como médico, e ainda levaria para onde? Para o céu. Quando Deus tratou daquele assunto com ele, ele guardou isso até hoje. Os anos passaram e ele guardou isso até o dia de hoje. É isso que muita gente precisa entender, irmãos. Deus falou algo com você, você tem que guardar isso dentro do seu coração. Ontem estávamos com o pastor Jamil na nossa igreja lá no Coroadinho. Chegou uma senhora, ô pastor, meu marido não veio. Desde aquela época que o senhor está orando, ele nunca veio. Eu disse, é você e a sua casa, esquece o resto. Se ele ainda não veio, fique tranquila. É você? Tem promessa aí, não esquece dessa promessa. Porque Deus fez uma promessa, Deus plantou uma semente no coração da pessoa, e aí ela vai deixando aquilo passar. Ela vai esquecendo das direções que Deus deu. E ela não pode esquecer. Se Deus falou que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde a obra vai acontecer. Qual que é a nossa função? Persevera. Persevera. Mantenha firme a sua posição. Nós estamos estudando o curso Fé nesse mês. Fala sobre o quê? Sobre confissão, a 10ª lição. Sobre você confessar algo, você ficar firme naquilo que você abriu a boca para determinar, para falar. Então quando ele recebe essa informação de Deus, ele tinha que guardar tudo isso. Meu filho, ele vai nascer. O nome dele eu vou colocar de João, que quer dizer o enviado de Deus. Ele não vai colocar nenhum vinho na boca dele, porque o vinho é escarnecedor, né? O vinho embebeda é escarnecedor. E ele fala, nem bebida forte, né? Para não tirar a inteligência, né? Para não tirar a sabedoria. E além disso, cheio do Espírito Santo ele seria. Quando ele recebe aquelas informações, ele tem que guardar aquilo para ele. E quando o menino nascer, ele tem que começar a colocar aquilo em prática. Só que aí o tempo vai passar, e aí vem o versículo de número 16. Olha só que interessante isso. Versículo 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito da virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao rebelde. E os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar o caminho preparar ao Senhor um povo bem disposto. 18. Então disse Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou o quê? Velho, e a minha mulher o quê? Avançada em idade. Aqui o Zacarias começa a pisar na bola. Por quê? Porque Deus começa a tratar com ele de algo que ele acreditava que um dia aconteceria, e quando ele recebe aquela informação, ele fica meio duvidoso. Como é que vão acontecer essas coisas? Eu já sou velho, a minha mulher é entrada em dias, ou seja, ela já não tem mais condições físicas
de gerar um filho, e esse pode ser o nosso problema. Às vezes tem muita gente que já está descrente daquilo que Deus falou com ela um dia. O tempo passou e a Bíblia fala que a esperança demorada faz o quê? Enfraquece. A esperança demorada enfraquece. Aí o que muita gente faz quando ela recebe uma palavra? Alguém chega de Deus e fala para ela: olha, irmã, a senhora está orando por quê? Não, estou orando por uns problemas que eu tenho na minha casa. Não, Deus vai converter o seu marido. Ih, pastor por aqui que já passou já falou isso, outro também. Quando você começa a desconfiar ou não acreditar naquilo que foi falado, você está enterrando algo que Deus projetou para você. Esse é um perigo muito grande que a gente corre. Por isso que se alguém falar, né, relacionado à nossa vida, aquilo que Deus vai fazer, que um dia você já teve como projeto, você não deve duvidar, você só deve dizer amém, glória a Deus. Deus proverá. E não ficar perguntando como é que vai acontecer isso. Eu acho muito difícil. Eu acho isso impossível. Né? Eu acho isso uma coisa quase que inalcançável. Quase que eu não posso chegar a esse ponto. E aí você coloca em dúvida aquilo que Deus um dia falou. Eu não vou ler tudo, porque eu contei, a gente vai para outros exemplos. Mas nesse caso aqui do Zacarias, Deus teve que fazer o que com ele? Calá-lo. Emudecê-lo. Durante o período de gestação da esposa, da Isabel, que foram 9 meses, né? 9 meses é o período normal. Então nesses 9 meses aquele homem ficou como? Mudo. Deus teve que emudecer, porque provavelmente ele ficaria ali falando algumas coisas que não agradariam o coração de Deus. E olha que nós estamos falando de alguém que é obediente, hein? Não estamos falando de alguém que estava fora de um propósito. O Zacarias, nós estamos falando muito bem do testemunho dele já durante 3 semanas. O pastor está pregando aqui no altar. E esse aqui era um homem obediente. Mas quando ele recebe aquela informação, quando ele chega àquele ponto de receber aquela informação, tudo que Deus deu de direção, do que o menino seria, do que ele faria, de como ele deveria se comportar, do que ele não permitiria o menino usar, aí ele vem e fala essa palavra: eu já sou velho, como é que vai ser isso? Eu já sou velho, e minha mulher já é entrada, avançada em idade. Os dias dela já passaram de gerar filho. Aí Deus tem que emudecer. A gente volta na história dele no final, deixa aqui marcado. A gente volta aqui no final. Vamos para o livro de Josué. Eu falei um pouquinho desse caso aqui na nossa igreja, lá no Vinhais, na última terça-feira, dia 1º, né? Tive a oportunidade de visitar a nossa igreja lá, com o pastor Antonildo. E falei do Josué. Josué, capítulo 1. O Josué recebe uma direção de Deus também. E quando ele recebe aquela direção, ele só tinha uma condição agora. Qual era? A de obedecer. Ele não podia fazer outra coisa a não ser obedecer às direções. Eu tenho sempre falado, tem muita gente que fala sobre a questão do livre-arbítrio. Por que as pessoas, quando elas erram, as pessoas querem crucificar ela? Porque nós não temos mais direito de errar. Glória a Deus. A partir do momento que assumimos um compromisso com Deus, nós já não temos mais livre-arbítrio. Glória a Deus. O livre-arbítrio eu tinha quando eu estava lá fora. Eu estava no mundo. Eu tinha liberdade de escolher entre Deus e o diabo. Entre viver a palavra de Deus e viver o mundo. Eu escolhi por Deus, então eu já tenho um lado. Eu já tenho um lado. A partir do momento que eu assumi um lado, eu já não posso mais dizer que eu tenho liberdade de escolha. Eu só tenho uma posição agora: obedecer. Foi por isso que falaram: tem muita gente por aí, até alguns teólogos. Por que Jonas? Por que vocês falam na igreja que as pessoas têm livre-arbítrio? E no caso do Jonas, ele não teve livre-arbítrio, porque ele decidiu ir para outro lugar e Deus manda aquela tempestade e manda ele voltar para o mesmo lugar, porque ele já era um profeta. Se ele ainda não tivesse tomado aquela decisão de ser profeta, ele continuaria tendo a opção de escolha, de dizer que ia ou não ia. A partir do momento que ele era profeta, ele já não tinha mais opção de escolha, porque ele já tinha escolhido ser profeta. Glória a Deus, irmão. Você entende a diferença? Enquanto ele não tinha escolhido, enquanto ele era lá um morador de uma cidade que vivia independente de Deus, ele tinha a opção de escolher sim ou não, se ia ou não ia. Agora, ele era um profeta. Agora ele já não tinha mais a opção de escolha. A mesma coisa está aqui eu, está aqui a pastora Tenielma, está ali o pastor Antonildo. O pastor Souza está aqui na letra.
Nós somos pastores. O pastor Jamil chega e fala, pastor Antonildo, o senhor vai compor a equipe de pastores lá no estado do Ceará. O pastor de lá está pedindo um pastor para lá e vai vir um de lá para cá. Então o senhor vai lá para o estado do Ceará, lá o pastor de lá vai te indicar para alguma cidade ou para ficar lá na cidade de Fortaleza. Ele tem a opção de dizer sim ou não? Não. Ele assumiu esse compromisso. No dia que ele assumiu aquele compromisso, ele não tem mais a opção de dizer se vai ou não vai. Só tem que pegar a patroa e a criança e não tem opção de escolha. O Josué, ele recebe de Deus uma missão. Você vai lembrar que o Josué ele era um espia. Quem eram os espias? Eram aquelas pessoas que estavam ali à base, né, do líder, do líder de um povo, e eles tinham aquela responsabilidade de olhar uma terra, de analisar, de trazer uma visão para a direção. Um tempo da vida, o Moisés era o líder espiritual daquele povo. Era quem ditava as regras, era quem tinha a direção de Deus para dizer o que tinha que ser feito e tinha que deixar de ser feito. Só que chegou o tempo em que Deus teve que recolher o Moisés. E o Josué era quem? Era um espia. Aí Deus vem e fala diretamente com ele. Josué 1:1. Coloca, pastor Souza, rapidinho, por gentileza. Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: o que ele disse? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. 4. E desde o deserto até este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Preste atenção num detalhe. Quando Moisés enviou 12 espias, um representando cada tribo de Israel, para observar a terra prometida, quem foram os únicos 2 que trouxeram a boa notícia? Josué e o Caleb. Na hora que Deus recolhe Moisés, ele só tinha Josué e Caleb para escolher um dos 2 para dar conta desse recado, de tomar posse da terra. Por quê? Porque os outros não tinham condições. Os outros já vinham murmurando desde lá. Já vinham dizendo, a terra é boa, mas os inimigos são grandes. Nós não temos condições de lutar contra eles, nós somos como? Gafanhotos. Foi esse o termo que eles referiram a si mesmos. Que eles eram como que gafanhotos. Não tinha a mínima condição de vencer aquela batalha. Aí Josué e o Caleb falaram, não, mas se o Senhor se agradar de nós, essa terra é nossa. E Deus ouvindo tudo aquilo. Deus tendo todas aquelas informações. Deus recolhe Moisés. Aí ele chega para o Josué e fala, Josué, servo do Senhor, servo de Moisés, deixa eu te falar uma coisa, o meu servo Moisés morreu. Agora, eu quero passar essa responsabilidade para você. Você vai guiar esse povo, vai conduzi-los até a terra prometida, até a terra que mana leite e mel. Assim como eu fui com Moisés durante os anos que eu guiei ele, eu vou ser com você também. Você só tem que se esforçar, ter bom ânimo. Você não vai ficar angustiado, porque eu vou ser contigo por todos os dias da tua vida. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Aí Deus fala aquelas palavras para o Josué. Eu fico imaginando Josué recebendo tudo aquilo e sem falar nada, sem saber o que fazer da vida. Porque o Moisés tinha 120 anos quando Deus recolhe. O Josué tinha em média no máximo, entre 30 e 40. Ele era muito novo. Ele não tinha a experiência que o Moisés tinha. Só que agora, Deus estava colocando nas mãos dele uma direção. Foi o que eu falei agora há pouco no princípio. Deus estava dando uma direção. Ele guiaria o povo naquela obra que tinha que ser feita. E é isso que a gente tem que entender. Deus vai dando direções. Você não tem que ter medo das direções que Deus vai dar. Porque se você tiver medo das direções, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que a vida toda ela fez a mesma coisa. Deus começa a dar uma direção diferente, ela fica com medo de fazer. O Josué, durante toda a vida dele, ele sabia fazer uma coisa. Eu fico imaginando aqui o Zacarias. Durante toda a vida do Zacarias, ele sabia o que era ser marido, mas ele não sabia o que era ser pai. Agora ele teria que lidar com isso. Deus está colocando um filho, a minha responsabilidade. E isso na velhice,
Como que eu vou lidar com essas coisas? Mas se Deus estava falando, Deus estava dando direções, sim senhor, eu vou encarar essa responsabilidade. Deus fala com Josué, vou te dar o povo, você vai guiar e você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais que ele daria. Você foi lá como espia, agora você já sabe como é que é a terra. Você vai entrar lá agora como homem que vai conquistar essa terra. Vem o versículo 7, olha só que interessante. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Agora tem um detalhe aqui nesse 8. Deus fala com ele sobre ele ter o cuidado de não se apartar da boca dele a lei. Era por isso que ele tinha que meditar na palavra de dia e de noite. Ele tinha recebido uma direção. Qual que é a direção? Eu vou ser contigo, você vai guiar esse povo, eu disse para você que eu não vou te desamparar, não vou te deixar, como eu fui com Moisés, vou ser contigo. Na mesma condição. Você viu que durante o tempo que eu estive com Moisés, Moisés não pereceu momento nenhum. O povo também não. Então a mesma coisa vai acontecer com você. Ele teve aquela boa perspectiva. Mas Deus fala com ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, você tem uma palavra, você tem uma direção. Não se aparte dessa direção. Se você se apartar, provavelmente você vai ter problema. Se você se apartar da direção, provavelmente você vai ter problema. É por isso que provavelmente tem muita coisa que não deu certo, talvez na nossa trajetória de vida. Talvez em algum momento nos apartamos da lei. Nos apartamos da palavra. Nos apartamos da direção. E Deus está mandando voltar para a direção hoje. Glória a Deus. Pastor, orei por algumas coisas. Tinha convicção, mas depois desanimei, esqueci. Mas hoje Deus está mandando voltar. E o bonito da história está no versículo de número 10. Versículo 10, vamos lá? Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, o que ele disse? Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, o que ele disse? Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. O bonito da história é que quando Deus dá direção para alguém, Ele não faz diferente daquilo que Deus está mandando. O Zacarias ficou. Mas como é que vai ser isso? Eu já sou velho, minha mulher entrada em dias. Já não tem condições, já está velha. A primeira coisa que ele falou foi isso. Deus teve que emudecer, para não atrapalhar aquela obra. No caso de Josué aqui, quando Deus fala com ele, todas aquelas palavras, Josué nesse momento todo tempo calado. Não falou uma palavra. Antes dele falar alguma palavra, Deus já tinha falado 3 vezes para ele. E com muita ênfase. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Por 3 vezes Deus falou a mesma coisa. E aí, quando ele abre a boca para falar, já é fazendo o quê? Manda reunir todos os homens. Trazem todos aqui. Eu vou conversar com eles. Olha, homens, é o seguinte. Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, daqui a 3 dias, nós vamos passar esse Jordão e vamos tomar posse da terra que o Senhor nos dá a possuir. A primeira atitude dele, qual foi? Chamar os homens, trazê-los para perto, passar para eles a missão que Deus havia passado e ir adiante. É isso que a gente precisa fazer. Nós não temos o direito de fazer diferente daquilo que Deus está mandando. Glória a Deus. Não, porque eu acho que assim é melhor. Eu acho que daquele jeito, do jeito que Deus está mandando. Glória a Deus. Eu particularmente, até com relação a culto. Às vezes você pretende, você projeta, vou fazer hoje assim, assim, assado. E aí quando chega aqui, Deus começa a fazer diferente. Né? Vamos fazer do jeito que Deus está determinando. Tudo que Deus dirigir, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Antes da gente ir para a parte final, de voltar lá no Zacarias, vamos no livro de Jonas. Comentei de Jonas agora há pouco, né? Vamos lá? Livro do profeta Jonas. Você está entendendo o recado? Diga amém. Você que não está entendendo, diga misericórdia. Você está entendendo? Olha só. Jonas.
Onde é que está o livro de Jonas, pastor? Se você abrir nos Salmos, aí você segue Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Aí é fácil, né? Vamos lá. Jonas, capítulo 1. O versículo é 1 também. Porque no caso do Jonas, ele recebe a mesma coisa. Só que diferente do Josué, o Josué ele estava dentro do propósito, dentro do contexto da vida de Moisés. Ele iria, assumir a responsabilidade da mão de Moisés, sabendo o que tinha que fazer, que era conquistar a terra. O Moisés, o pastor Jamil já explicou isso aqui. Ele era um líder espiritual, era um homem que parava para sentar e ensinar as pessoas, que tinha experiência de vida, que sabia orientar as pessoas com todo o ensinamento possível. Já no caso do Josué, ele não era de ensinar. O Josué era de quê? De guerra. Era um homem que pegava a mão na espada e ia para cima. O tempo do ensinamento já tinha passado, né? Agora era o tempo de batalha. E na nossa vida tem tempo para tudo. Glória a Deus. Tem tempo para tudo. Olha só, Jonas capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face. Veja que loucura, pessoal. Né? Isso aqui é uma loucura muito grande. Porque o cidadão ele é um profeta. Ele é um escolhido de Deus. E ele recebe de Deus uma palavra para fazer uma obra. Qual era a obra? Você vai até a cidade de Nínive. Você vai lá pregar contra o pecado daquele povo. Provavelmente ele ficou com medo da morte. Provavelmente ele ficou com medo de morrer. Eu vou chegar lá, vou pregar essas coisas e eles vão me matar. Só que aí é que entra a questão. Quem foi que mandou ele para lá? Foi Deus. Então a responsabilidade era de quem? Era de Deus. É isso que a gente precisa entender. O que foi que Deus falou com Zacarias? Você vai ter um filho. O nome dele vai ser João. Quem foi que mandou? Deus. Então a responsabilidade é de Deus. Ah, mas como é que vai ser? Minha mulher já é velha. A responsabilidade é de Deus. Foi Ele quem disse que vai ter. Como que vai acontecer? Eu não sei. Eu não tenho a mínima noção. Ah, Deus falou que vai me fazer grande. Como é que vai acontecer isso? Eu não sei. Eu estou fazendo aqui a minha parte, estou buscando informação, estou fazendo a minha parte, estou lutando. E como vai acontecer? Eu não sei. Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida? Eu tenho uma promessa que eu recebi lá em 2011. Eu estava dormindo lá na escolinha da igreja. Eu recebi uma promessa, ouvindo o pastor Jaime pregando na madrugada. 2 anos depois eu estava por aqui já fazendo a obra. Eu ainda não entendia muita coisa. Hoje alguma coisa já tem amadurecido. Eu não entendo. Ainda sei que tem muita coisa. Mas eu estou aqui. O que vai acontecer eu já tenho basicamente uma noção. Não sei como, mas vai acontecer. Amém? Aí eu não vou ficar duvidando disso. O Deus que é poderoso, Ele vai fazer. É responsabilidade dEle. É isso que eu tenho que colocar dentro do meu coração. Quando Jonas recebe a informação, faz o quê? Ah, tá bom. É aquela pessoa que recebe a informação e diz que vai fazer e não faz. Tem até uma parábola que Jesus fala isso, né? De 2 filhos. Que um chegou pro pai e disse... O pai falou, meu filho, bora plantar lá a vinha? Não, pai, eu irei. E na hora, não foi. E teve um outro lá que disse que não ia. E na hora, ele apareceu. Qual dos 2 foi beneficiado? Né? O que disse que não ia e foi. Porque dizer que vai e não vai é mesmo que nada. Então, ele pega uma embarcação, vai para um lugar oposto daquilo que Deus estava dando como direção para ele. Isso é querer prejuízo para si. No 4 ele continua. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para o quê? Quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, Deus com D minúsculo, né? E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso.
Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. E dormia ali o quê? Um profundo sono. Que triste isso aqui, irmãos. Ele vai para o lugar oposto. Começa a vir aquela tempestade no meio do mar. E quem foi que mandou a tempestade? Foi Deus, porque era aquilo ali, ele estava fugindo de Deus. E ninguém consegue fugir de Deus. Amém? Se tem alguém fugindo de Deus aí, está passando por algumas tempestades, tem que voltar. Amém, irmãos? Pastor, fiz algumas coisas que não era para ter feito e tal. Estou sentindo aí algumas coisas na minha vida. Mas vamos parar com essa tempestade. Eu sei que o diabo ele é causador de muita coisa. Mas tem coisa que a gente também que causa. A gente tem que ser consciente disso. O diabo é o culpado de tudo. É claro, isso é inegociável. Ele é o perturbador de Israel. Esse aí é o perturbador de Israel. De verdade. Mas nós temos também a nossa responsabilidade nas coisas. E o Jonas sabia disso. O triste é que as pessoas que estavam naquela embarcação não tinha nada a ver com aquela situação. Né? Não tinha nada a ver com aquele problema. E também estavam passando por turbulência. E aqui é outro pontinho que eu queria entrar. Quando a gente não está na direção de Deus, pessoas que estão conosco sofrem também. Sofrem, não é brinquedo. A gente não consegue se desvincular. É único. Há uma junção nisso. Principalmente quando se trata de família. Quando o familiar está doente, você sofre ou não sofre? É claro que sofre. Na segunda patência eu passei a madrugada no hospital com as duas crianças. Os dois vomitando, tossindo e a madrugada toda se medicando. Amanheci terça-feira parecendo um caburé, assim, né? E ruim também, que não estava legal. Sei 2 dias sem comer nada. Por isso que eu tô magrinho, gente. Tô até feliz. Né? Outra hora a camisa aqui estava estourando. Né? Mas só para você entender a questão. Quando alguém dos nossos estão mal, estão feridos, aquilo nos fere também. O Jonas estava dentro de uma embarcação em que as outras pessoas que estavam com ele ali estavam sofrendo. Porque as pessoas começaram a jogar fora no mar o quê? Seus pertences. Aquele navio não era apenas um navio que estava transportando pessoas, carga física, né? Mas estava transportando também mantimentos, provavelmente. Estava transportando ali para outros lugares, né? Soja e outras coisas, provavelmente da época, coisa da época. E eles tiveram que fazer o quê? Jogar tudo no mar. Quando a pessoa sai da direção de Deus, ela começa a ter percas. Começa a ter perca aqui, perca ali, problema aqui, problema acolá. Se levanta uma situação aqui, outra acolá. Temos que ver se nós estamos na direção de Deus ou fora dela. Isso é muito sério. Aí, todo mundo ali, a Bíblia fala que todo mundo estava fazendo o quê? Clamando ao seu Deus. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Deus com D minúsculo. Na tela ali é porque na Bíblia está na digital, eles colocam com D maiúsculo mesmo. Mas na Bíblia Sagrada está com D minúsculo. Todas as pessoas que estavam naquela embarcação, por mais descrente que elas fossem, não crescem no Deus de Israel, elas estavam crendo nos deuses que elas tinham ali como referência. E o Jonas estava como? Dormindo. Veja que triste, irmão, isso aqui. Pessoas de Deus, quando estão no meio da tempestade, e que não se dão conta de que aquela tempestade é por causa do seu problema, elas não estão nem aí, ó. Tá cheio de gente passando por problemas, sofrendo na vida. Você chega para dar uma palavra para ela, ela tá dormente. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Simplesmente fica quem. Já aquelas pessoas que não tinham temor de Deus, mas tinham lá a sua crença, estavam jogando tudo fora, mas orando ao seu Deus, pedindo misericórdia para que o Deus deles, que talvez tinha boca, mas não fala, né? Tem olho, mas não vê, né? Tinha mão, mas não apalpa. Tinha pé, mas não anda. Eles tinham lá suas entidades que eles criam e estavam lá, reverenciando e pedindo misericórdia para que eles não morressem naquele alto mar. E o Jonas tanto faz como tanto fez. Aí o triste está mais ainda na frente, no 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: o que tens, dormente? Levanta-te. E o que ele disse? Invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O ímpio ensinando, não tinha crente naquela época, né? Porque crente é o crente em Jesus, né? Mas não tinha um crente, mas tinha um crente em Deus. E ele era crente em Deus, o Deus de Israel, Todo-Poderoso. O que os outros tinham como Deus desconhecido.
E ele estava lá dormindo e o chefe do navio olhou, viu todo mundo ali preocupado e ele dormindo lá no porão. Ele disse: ô amigo, clama ao teu Deus também para ver se o teu Deus nos livra dessa tempestade. Eles tinham um costume, né? O mesmo costume lá da época de Zacarias, que era o de lançar sorte, né? Vamos lançar sorte para ver quem recai a sorte agora sobre quem vai determinar tal ofício, sobre quem cai a culpa. Aí lançaram sorte, a culpa caiu sobre quem? Sobre o Jonas, versículo 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Naquela época, os próprios ímpios lá sabiam que maldição sem causa não vinha, né? Tinha que ter uma causa. E lançaram sortes, e caiu sobre ele, caiu sobre Jonas, né? Então lhes disse: declara-nos a tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? E que ocupação é a tua? E de onde vem? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar. Ele falou: eu temo. Mas isso aqui, ele tinha que falar no passado, né? Eu temia, porque ele não estava temendo agora. Quando eu falo eu temo, eu estou na prática. Quando eu digo eu temia, eu já não estou mais na prática. Eu temi um dia. Hoje eu não temo mais. Porque esse era o caso dele agora. Ele já tinha o temor de Deus, mas naquele exato momento ele estava fora do temor. Porque ele estava fazendo diferente do que Deus estava determinando. Mas ele falou: eu sou hebreu. Temam Deus, tal. Versículo 8. Versículo 10, perdão, né? Então os homens... versículo 9, perdão. E ele disse: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que nos fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa lhe sobreveio essa tão grande. Aqui eu quero terminar essa parte, mas fazer um breve comentário. Você vê que quando uma pessoa está fora da direção de Deus e ela está longe já, ela não está mais decidida a servir, a viver, que ele tinha uma opção. A opção de se arrepender e de voltar para o caminho, né, para a direção, e aquela tempestade cessar, falar ali com Deus e resolver o problema. E ele tinha a opção de ser lançado ao mar e a tempestade se acalmaria. Pois ele decide pela pior das hipóteses. Isso aqui é muito forte. Eu estava meditando nisso, eu guardei isso para mim. A pior das decisões ele decide tomar. Ele tinha a opção de orar, de se arrepender e de falar com Deus: Deus, acalma a tempestade, eu vou a Nínive, como o Senhor está mandando. Eu vou fazer o que o Senhor está determinando. Mas ao invés de fazer a oração, como os ímpios lá disseram para ele: ora ao teu Deus para ver se o teu Deus faz o quê? Alguma coisa por nós. O que ele fez? Não, vocês me pegam e me jogam no mar. Aí a tempestade se acalma. Ele decide pelo mais difícil. Tem gente que está decidindo pelo mais difícil. Era muito mais fácil se arrepender daquela decisão, voltar-se para Deus, se humilhar ali. Deus, misericórdia, eu fiz errado. Essa tempestade veio por minha causa, eu sei que é por causa de mim. Mas o Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim. Acalma essa tempestade, eu vou até Nínive. Deus inclusive iria virar a embarcação, Deus se encarregava de virar a embarcação até lá, sim ou não? Porque Deus não se encarregou de pegar a baleia lá que engoliu ele e levar até lá na praia? Deus não podia fazer isso com a embarcação? Podia. Podia fazer isso com a embarcação. Com ou sem a gasolina, o querosene, eu não sei o que movia o barco naquela época. Eu não tenho noção, não estudei sobre isso também, não vou falar. Mas Deus podia fazer a embarcação chegar até Nínive lá, só para embarcar ele. Mas ele decide o quê? Vocês me jogam no mar. Aí o problema faz o quê? Acaba. Você vê que quando a pessoa está fora da direção de Deus, ela só opta pelo pior. Nós temos que ser mais categóricos, às vezes até com pessoas nossas. Porque tem hora que se você der a opção de escolha para ela, ela vai fazer o errado. Você tem que chegar e decidir. Não, vai fazer assim. Sou eu que estou dizendo que tem que ser assim. Glória a Deus. Tem que ser. Quem é mulher tem que chegar para o marido. Tem dia que ele não quer a direção de Deus, não. Ele quer fazer tudo errado. Você vai chegar, peraí, pega na minha mão. É assim que nós vamos fazer hoje.
Ah, mas é o marido que toma de conta da casa. Tem dia que o marido tem que ficar com a cabecinha no cantinho e a mulher que tem que mandar. Glória a Deus. Pastor, o que é isso? Tem hora que ele está fora da direção. Eu particularmente, quando se trata de alguma coisa assim de casa, de saúde, eu não sei para onde é que vai, eu só sei orar e mandar o mal embora. É a única coisa que eu tenho fé para fazer. Eu não sei qual médico, a mulher já chega, não, é assim, assim. Sabe do que é, sabe do que se trata, trabalha na área, então. Aí eu só me calo e amém. Glória a Deus. Mas nós temos que saber que em determinados momentos, a pessoa que está fora da direção de Deus, não adianta você dar opção para ela, porque ela não vai querer obedecer. Tem alguém aqui que tem muitos filhos aí? Tem filho adolescente, pré-adolescente, tem neto, pré-adolescente, jovens assim, dentro de casa? E alguém que já teve sabe disso. Tem horas que eles não têm opção de escolha. A escolha é de quem? É sua. Você vai chegar, vai bater na parede e vai dizer assim. Hoje foi uma luta para levantar a menina da escola, da cama para botar para arrumar para ir para a escola, né? E acorda, parece que com o cabelo ladrão assim, né? Tem que amarrar, tem que tomar banho e tem que fazer tudo. E é a briga da mulher com a menina e o pequeno acorda também. E é uma briga danada. E é uma zanga. Ah, vambora. E arruma de cá, arruma de lá e desce, vai, né? E não quer tomar o café e não quer tomar nada. E aquele negócio, não tem opção de escolha. Quem determina a regra aqui somos nós. Nós sabemos o que é o certo. Porque se depender, não vai. E se a gente ficar com moleza também, a pessoa não obedece. E tem prejuízo lá na frente. Hoje não vai acontecer nada, mas lá na frente tem problema. Porque não criou lá uma estrutura, né? Nesse quesito, nesse caso que eu estou falando. Mas voltando à questão do Jonas, o que foi mais difícil para ele? Ele toma a decisão de desrespeitar aquilo que Deus faz. Não, me joga no mar e se acalma. Os homens disseram, não vamos fazer isso não. Mas como eles viram que a tempestade, e a única opção era essa, jogaram o Jonas no mar. Aí ele opta pelo mar difícil. Depois que ele está 3 dias dentro do mar, Deus ainda teve misericórdia que mandou um peixe para engolir. Aí ele está lá, 3 dias dentro do mar. Ele diz que do ventre do inferno, lá dentro do ventre do inferno, o peixe devia no mar, tem a cadeia alimentícia dentro do mar, né? Que ele comeu vários tipos de coisa, o estômago dele com certeza, né? E ele está lá dentro, lá, né? Comendo de tudo que o peixe comia também. Usufruindo ali da digestão do animal. Está lá dentro, ali na pior das situações, é que ele vai clamar a Deus, depois de 3 dias. O Josué foi diferente. 3 dias, o Josué recebeu a opção, a palavra de Deus. Ele disse, homens, vamos se preparar que em 3 dias nós vamos entrar na terra lá. Vamos passar o Jordão. 3 dias. Vamos se preparar que em 3 dias a gente passa o Jordão. Esse aqui esperou 3 dias dentro do ventre do peixe lá no inferno para ele clamar a Deus. A decisão está nas nossas mãos hoje. Glória a Deus, irmão. Não, estou doente, pastor, estou sofrendo. Não, vamos lutar. Vamos repreender a ação do mal. Nós temos a palavra. Se tiver tratamento médico, vamos fazer também. Não vamos bancar o religioso que não tem que fazer, não, que tem coisa que tem que fazer. Glória a Deus. Mas principalmente vamos obedecer e respeitar as direções. Para ele não é impossível. Gerar filho para Isabel não era algo impossível para Deus. Era algo impossível para eles. Mas a direção que Deus estava dando era que teria o filho. Quem ele seria também estava lá, a informação, quem ele seria. Então amém, vai ser assim. E eu não vou desacreditar do meu Senhor. Não vou duvidar do meu Senhor. E ele faz a obra completa. Amém? Para a gente terminar, voltemos lá rapidinho. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Já na parte final do capítulo, o pastor Jamil até comentou um pouquinho dessa parte aqui. Lá no dia 30, né? Lucas 1. Eu vou ler com você o versículo de número 63. Porque o menino nasceu, só resumindo, João Batista nasceu. Depois que João Batista nasceu, veio aquela coisa. 8 dias de nascido, tinha que ser apresentado no templo, né? Aí vai apresentar o menino. Como é que vai ser o nome do menino? Todo mundo dizendo, vai ser Zacarias, que era o mesmo nome do pai, né? Então se fosse por isso, meu nome ia ser Expedito. Porque o nome do meu coroa é Expedito. Então, se fosse Expedito, todo mundo ia achar que era mais velho, né? Oreste diz que já é nome de velho. Expedito mais ainda, né? Mas tudo bem. Aí tá lá. Não, o nome dele vai ser Zacarias.
Só que aí Deus brada, né, no coração da Isabel. Não é Zacarias não, Deus falou com a gente. Há 9 meses atrás, antes do menino nascer, quando foi gerado aqui, ó, Deus falou que o nome dele seria João. O Zacarias estava como? Mudo. Foi o que nós falamos, né? Estava mudo. Aí Deus vem e usa as pessoas lá para falar. Vamos perguntar para o pai dele como é que vai ser o nome. Entregaram uma tábua, vem o versículo 63. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos e sobre todos da montanha da Judéia, quando divulgadas todas essas coisas. E todos os que ali ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aí o João Batista, naquele dia, foi confirmado como João, né, o nome dele. O pai, né, depois daquele momento que ele escreveu na tábua que o nome do menino seria João, como Deus havia falado com ele, aí foi que se abriu a boca de Zacarias. Aí a Bíblia fala, não vou ler não, mas do 67 em diante, fala do cântico que Zacarias cantou. Você vai ficar por outra oportunidade. Mas o Zacarias vai exclamar, vai falar, né, sobre a experiência que ele teve com Deus naquele cântico. A louvar a Deus pela obra que Deus fez na vida dele por intermédio daquele filho. Amém, irmãos? Mas depois que ele obedece, que ele respeita a direção de Deus, é que a boca dele se abre. E tem bocas que tem que se abrir aí. Tem madres que estavam fechadas espiritualmente, não estou falando de físico, não estou falando de coisas espirituais. Tem madres espirituais que estão se abrindo hoje, por conta de respeitar a direção que Deus está dando. Glória a Deus. E tem filhos espirituais que vão nascer. Tem projetos espirituais que estavam guardados que vai nascer. Tudo por quê? Porque eu acreditei e eu respeitei a direção. Não fiz como Jonas. Vou para Tarsis. Não, é Nínive. Mas eles vão me matar. Eu estou seguindo a direção de Deus, é a responsabilidade dele. Como é que esse menino vai nascer? Responsabilidade de Deus, foi ele que disse. E Josué, como que eu vou entrar nessa terra? Responsabilidade de Deus, foi ele que disse que vai comigo. Glória a Deus. Respeite a direção. Nós vamos viver vitórias. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Fica de pé.